3 comportamentos que expõem instantaneamente. Homens fracos. Tática de identificação de Maquiavel. Você consegue fingir força. Você consegue fingir confiança. Você consegue fingir bondade, ambição, disciplina por um tempo. Mas existem alguns comportamentos sutis e precisos que traem a verdade. E Maquiavel sabia exatamente como detectá-los. Porque em seu mundo, cercado por mentirosos, oportunistas e covardes, ele não podia se dar ao luxo de adivinhar quem era forte e quem era simplesmente barulhento. Ele tinha que saber. E ele aprendeu rapidamente. A fraqueza não grita, ela escapa pelas frestas. Enquanto homens fortes permanecem calmos em silêncio, homens fracos se expõem através de padrões que nem sequer percebem. E uma vez que você identifica esses padrões em seus inimigos, seus colegas ou até mesmo em si mesmo, você ganha uma vantagem que Maquiavel usava como um punhal: o poder de identificar a fraqueza antes que ela se torne uma ameaça. Esses comportamentos não parecem óbvios. Na verdade, a maioria das pessoas os perderia. Mas Maquiavel não. Ele estudou os homens como um predador estuda o movimento. E ele descobriu 3 comportamentos que instantaneamente entregam homens fracos. Vamos começar com o primeiro, e talvez o mais sutil comportamento: superjustificação. Homens fracos explicam. Homens fortes decidem. É isso. Um homem que constantemente defende suas escolhas, superexplica suas ações, ou tenta fazer com que os outros o entendam, não está sendo honesto. Ele está sendo inseguro. Maquiavel observava isso na corte o tempo todo. Um príncipe que confiava em sua autoridade falava pouco, mas um ministro, um comerciante, um homem fingindo ser importante, falava constantemente. Ele precisava que os outros concordassem com sua lógica para que ele próprio pudesse ter certeza dela. É o comportamento de alguém cuja identidade depende de ser gostado, não temido, não respeitado, gostado. E Maquiavel veria isso pelo que realmente é: um homem implorando por permissão para existir. A superjustificação é uma cortina de fumaça para o medo. Medo da rejeição, medo do julgamento, medo do poder. E a verdade é que qualquer homem que precisa de aprovação antes de agir nunca será confiado com poder real. Porque o poder exige silêncio. O poder exige convicção. O poder exige a capacidade de fazer um movimento e não explicá-lo a ninguém. Então, da próxima vez que alguém continuar explicando sua opinião, repetindo seu ponto, tentando parecer razoável, ou legal, ou moralmente correto, você não está ouvindo força. Você está ouvindo um colapso interno em câmera lenta. Mas esse é apenas o primeiro comportamento. O segundo é ainda mais frio. Gentileza arma. Esta é a forma mais perigosa de fraqueza porque ela usa um sorriso. Maquiavel sabia que os homens mais covardes nem sempre pareciam assustados. Eles pareciam amigáveis, prestativos, complacentes. Mas não era bondade. Era submissão disfarçada de virtude. Veja, um homem forte pode ser gentil, mas sua bondade é seletiva, deliberada e nunca à custa de seu autorrespeito. Um homem fraco, no entanto, tenta ser agradável o tempo todo. Ele concorda para evitar tensão. Ele elogia para ser gostado. Ele fica quieto quando deveria falar. Ele pede desculpas não porque está errado, mas porque está com medo. E quando isso não funciona, quando ser gentil não lhe rende validação, ele surta. Ele se torna amargo, sarcástico, passivo-agressivo. Por quê? Porque sua gentileza nunca foi bondade. Era uma estratégia para evitar a rejeição. E quando falha, seu verdadeiro ressentimento vaza. Maquiavel estudou isso em figuras públicas constantemente. Ele escreveu: um príncipe deve saber como fazer o mal e não usá-lo a menos que seja compelido. Em outras palavras, a contenção não é o mesmo que o medo, mas a gentileza arma.
é sempre medo. É a postura de alguém que não sabe como se manter em pé sozinho. Então ele tenta se manter pequeno, esperando que ninguém o pise. E quando você vê esse comportamento em alguém, essa amizade compulsiva que azeda sob pressão, você encontrou alguém em quem não se pode confiar com poder. Porque o poder real exige a capacidade de estabelecer limites, de dizer não sem desculpas, de enfrentar a tensão sem desmoronar em falsos sorrisos. Maquiavel observava esse comportamento como um falcão, porque isso lhe dizia: a lealdade deste homem se quebrará no momento em que for testada. Mas há um terceiro comportamento, mais desesperado, mais exposto e totalmente humilhante de se testemunhar. E quando você ouvir, saberá que está diante de um homem que teme ser insignificante mais do que qualquer outra coisa. O terceiro comportamento, aquele que fez Maquiavel instantaneamente classificar um homem como fraco, era o vício em exibição. Você já viu isso antes? O homem que sempre precisa ser visto. Aquele que não consegue ficar parado sem reconhecimento. Aquele que posta constantemente, fala alto, exagera cada vitória e transforma cada momento em uma performance. Maquiavel via esses homens em todos os lugares, e ele entendeu algo que a maioria das pessoas ainda não entende. O homem que precisa ser visto teme ser esquecido. Esse medo é fraqueza, mas não o tipo que vem da pobreza ou da falta de oportunidade, o tipo que vem da podridão da identidade, porque o vício em exibição não é confiança. É a resposta de pânico de alguém que não tem uma base interna. Eles pensam que se não estão sendo falados, gostados, elogiados ou invejados, então eles não importam. O valor deles desaparece no momento em que a atenção desaparece. E é precisamente por isso que Maquiavel os via como passivos. Esses homens farão qualquer coisa por atenção. Mentir, embelezar, trair. Eles exporão segredos, se voltarão contra aliados, farão inimigos do nada, contanto que alguém esteja assistindo. Porque em sua mente, o silêncio significa morte. A quietude significa irrelevância. E o pior destino é ser esquecido. Maquiavel sabia que um homem viciado em exibição é um fantoche esperando para ser controlado. E se você quiser arruiná-lo, não precisa atacar. Basta ignorá-lo. Tire os holofotes, corte os aplausos, faça-o se sentir invisível. Observe como ele se quebra rapidamente. Porque enquanto homens fortes treinam em particular, crescem em silêncio e atacam sem aviso, o homem fraco não consegue sobreviver 5 minutos sem ser notado. Ele é fácil de prever, mais fácil de manipular e impossível de confiar. É por isso que Maquiavel temia a fraqueza mais do que a maldade. Porque pelo menos um homem mau sabe o que quer. O homem fraco quer tudo, mas trocará qualquer coisa para conseguir. E quando você combina todos os 3 comportamentos, o justificador compulsivo, o bajulador falsamente gentil e o viciado em atenção, você não obtém um vilão. Você obtém um vazio, um homem tão oco que ele tomará a forma de qualquer um, mais forte que ele. E era isso que Maquiavel mais temia. Não os barulhentos, não os cruéis, mas os vazios. Porque o vazio pode ser preenchido com qualquer coisa. E quando a pessoa errada se aproxima, eles o preenchem com destruição. Mas é aqui que Maquiavel foi além. Ele não apenas identificou a fraqueza, ele a usou. Ele transformou esses comportamentos em ferramentas, preditores, pontos de alavancagem. Ele sabia que identificar um homem fraco cedo poderia significar a diferença entre o poder e a traição. Porque esses homens não se quebram quando testados. Eles derretem. E na política, na guerra, nos negócios, na confiança, você não pode se dar ao luxo de depender de alguém que derrete. Então, como você se protege? Como você age como Maquiavel? Você observa.
Você para de julgar as pessoas por seus sorrisos, palavras ou títulos. E você começa a julgá-las por seus padrões psicológicos. Você estuda o que elas fazem quando ninguém concorda com elas, quando ninguém está observando, quando ninguém as elogia ou quando ninguém lhes dá um motivo para agir bem. Você procura as rachaduras, porque o homem forte não entra em pânico em silêncio. Ele constrói, ele aprimora, ele planeja. O homem fraco, ele se exibe, ele explica, ele desmorona. E uma vez que você consegue identificar a diferença instantaneamente, você ganha uma arma que a maioria das pessoas nem sequer pensa em afiar: discernimento. O poder de ver não apenas quem alguém finge ser, mas quem eles se tornarão no momento em que a vida parar de ir do seu jeito. Foi assim que Maquiavel escolheu seus aliados. Foi assim que ele evitou o colapso. E é assim que você dura mais do que todos que ainda são enganados pela superfície. Porque sob as palavras certas e a imagem curada, o comportamento nunca mente. Maquiavel não apenas identificava a fraqueza, ele a transformava em uma escada. Enquanto outros homens reagiam à fraqueza com frustração ou desgosto, Maquiavel reagia com estratégia. Porque uma vez que você conhece a falha emocional de alguém, uma vez que você sabe como eles pensam, como eles entram em pânico, como eles buscam aprovação, você não precisa discutir com eles, não precisa lutar contra eles. Você apenas os guia, como uma corda puxando um fantoche por trás da cortina. Ele entendeu algo crítico. O homem fraco quer ser liderado. Ele só não quer se sentir controlado. Então, Maquiavel lhes dava exatamente o que queriam: elogios quando se sentiam ignorados, concordância quando se sentiam inseguros, bajulação quando precisavam de validação. Não porque ele os respeitasse, mas porque ele via como eram facilmente moldáveis. E é daí que vinha seu verdadeiro poder. Ele não dependia apenas da força. Ele não forçava ninguém a obedecê-lo. Ele fazia com que os fracos obedecessem a si mesmos, oferecendo-lhes apenas o suficiente doce emocional para mantê-los viciados em sua aprovação. Funcionava assim. Ele identificava o justificador, o homem que precisava explicar tudo. E, em vez de desafiá-lo, Maquiavel ouvia. Ele assentia, fazia contato visual, dizia: "Isso faz todo o sentido." E, instantaneamente, aquele homem se ligava a Maquiavel, desejando mais daquela rara validação, disposto a defendê-lo, apoiá-lo, até mesmo espioná-lo. Tudo porque Maquiavel o fazia sentir-se compreendido. Mas nunca foi compreensão, foi alavancagem. Então, ele se voltava para o que agradava a todos. O homem que tentava ser gentil, agradável, prestativo. Dava-lhe um trabalho, fazia-o sentir-se escolhido, deixava-o sentir-se seguro, como se finalmente fizesse parte de algo poderoso. E esse homem nunca trairia Maquiavel. Não por lealdade, mas porque a traição significaria perder a única coisa que mantinha sua frágil identidade unida. E então, havia o viciado em exibição, o homem que precisava de atenção como oxigênio. Para esse homem, Maquiavel ofereceria o palco, deixava-o falar em reuniões, deixava-o levar o crédito público por ideias que serviam aos objetivos de Maquiavel, deixava-o usar a fantasia de influência, enquanto nos bastidores Maquiavel era quem escrevia o roteiro, porque ele sabia que se você dá a um homem fraco a ilusão de poder, ele nunca questionará quem realmente o detém. É assim que os impérios são construídos. Não com guerra, não com sangue, mas com engenharia psicológica. Você identifica os fracos, então você os deixa construir seu palácio a partir de sua própria desesperação para serem vistos, aprovados e incluídos. E se eles algum dia se virarem contra você, você não luta, você simplesmente retira a atenção. Deixe-os desmoronar em silêncio. Deixe-os se destruir em uma tentativa desesperada de se sentirem poderosos novamente.
Porque nada esmaga um homem fraco mais rápido do que ser ignorado pela pessoa cuja aprovação o moldou. Essa é a arte maquiavélica de lidar com a fraqueza. Você não discute, você não os expõe, você os arma. E enquanto eles dançam pelos holofotes, você permanece imóvel, em silêncio, observando. Enquanto eles buscam aplausos, você adquire poder. Mas Maquiavel tinha mais uma regra, talvez a mais fria de todas. Nunca deixe um homem fraco acreditar que é seu igual, porque no momento em que ele o faz, ele esquece quem o construiu. Ele exagera, ele fantasia sobre a rebelião. Então você mantém a lacuna ampla. Você recompensa apenas o suficiente para mantê-lo em movimento, mas nunca o suficiente para que ele acredite que não precisa mais de você. E se ele alguma vez tentar desafiá-lo, você não retaliar. Você o substitui. Porque não há escassez de homens fracos desesperados por validação, mas há apenas um de você. Esse é o caminho maquiavélico. Não a dominação pela força, mas a direção pelo instinto. Não gerenciando pessoas, mas manipulando suas inseguranças até que as chamem de lealdade. Você não precisa de um título, você não precisa de uma coroa, você nem precisa falar alto para controlar homens fracos. Tudo o que você precisa é compreensão e silêncio. Maquiavel sabia que a melhor manipulação não parece manipulação. Parece amizade, parece mentoria, parece presença. Porque homens fracos estão sempre observando, não pela verdade, mas por sinais. Eles se movem em direção à aprovação como mariposas à chama. E uma vez que você sabe disso, você pode moldar todo o comportamento deles sem levantar a voz. Foi assim que Maquiavel se moveu por cortes, governos e alianças sem nunca precisar de força bruta. Ele deixava os homens fracos virem até ele, e então ele desempenhava um papel. Ele se tornava o ouvinte silencioso para o que superexplicava, o líder calmo para o que agradava a todos, o arquiteto sombrio para o fantoche faminto por atenção. Ele não resistia aos seus defeitos. Ele os alimentava apenas o suficiente para mantê-los atuando. E em troca, ele obtinha lealdade sem esforço. Ele obtinha defensores sem pedir. Ele obtinha obediência sem comandos. Isso é o que você deve entender se quiser o verdadeiro poder maquiavélico. A melhor forma de controle é aquela que eles nunca veem chegando. É quando eles pensam que as decisões são deles. Quando eles acreditam que escolheram seguir. Quando eles se sentem orgulhosos de servi-lo. Não porque você exigiu, mas porque você nunca precisou. Vamos detalhar ainda mais. Primeiro, fale menos do que eles esperam. Quanto mais fraco o homem, mais ele precisa de afirmação verbal. Então você oferece silêncio. Silêncio é estratégico. Você os deixa se expor demais. Você os deixa se convencer à culpa, à lealdade, à admiração. E quando você fala, faça com que suas palavras pareçam merecidas. Aquele único elogio, aquele pequeno aceno de aprovação, aquele raro conselho, tornam-se ouro em suas mentes. Eles o perseguem. Eles falam sobre ele. Agora eles não estão apenas trabalhando com você. Eles estão trabalhando por algo dentro deles, algo que você criou. Segundo, seja a calma na tempestade deles. Homens fracos vivem em reatividade emocional. Eles entram em pânico quando os planos mudam. Eles corrigem em excesso quando criticados. Eles entram em espiral quando ignorados. Então você não faz nenhuma dessas coisas. Você permanece composto. Você se move com intenção tranquila. Você se torna o oposto do caos interno deles. Esse contraste os faz vê-lo como poderoso sem que você nunca o afirme. Eles começam a acreditar. Ele deve saber algo que eu não sei. Ele está no controle. Devo seguir sua liderança. Eles projetam estabilidade em você, porque sua própria identidade está desmoronando. E uma vez que eles fazem isso, sua influência se torna invisível e total. Terceiro,
Recompense com imprevisibilidade. Este é o toque maquiavélico que a maioria das pessoas perde. Você não recompensa consistentemente. Você não se torna uma fonte previsível de elogios ou apoio. Você se torna misterioso. Alguns dias você os reconhece. Alguns dias você desaparece. Alguns dias você acena. Alguns dias você nem olha para eles. Por quê? Porque a incerteza cria vício. Eles nunca sabem quando sua aprovação chegará. Então eles continuam atuando. Eles continuam adivinhando. Eles continuam falando sobre você. Você se torna não apenas um líder em suas mentes. Você se torna uma obsessão. E é aqui que o verdadeiro poder psicológico começa. Porque quando eles começam a precisar da sua presença, da sua orientação, do seu reconhecimento, eles começam a temer sua desaprovação. Você não precisa puni-los. Sua ausência é punição suficiente. Você não precisa corrigi-los. Seu silêncio se torna um espelho que eles não podem escapar. E agora, eles pertencem a você. Não por medo, não por ameaças, mas por um vínculo mais profundo e sutil. A dependência. Esta é a arte de identificar homens fracos e transformá-los em ferramentas da sua ascensão. E a beleza disso é esta. Eles nunca saberão. Eles chamarão de admiração. Eles chamarão de respeito. Eles acreditarão que escolheram este caminho. Mas você saberá a verdade. Você viu as rachaduras. Você leu o comportamento. E enquanto eles tentavam sobreviver no barulho, você ascendeu em silêncio. Assim como Maquiavel. Há uma coisa que Maquiavel temia mais do que ser derrubado por inimigos: ser traído pela fraqueza dentro de si mesmo. Ele entendeu algo que a maioria das pessoas ainda foge. A fraqueza não é apenas algo que você identifica nos outros. É algo que você deve caçar dentro de si mesmo todos os dias. Porque não chega de formas óbvias. Ela se infiltra através do excesso de explicação, através da necessidade de ser gostado, através do desejo de aplausos, através do silêncio que você deveria ter preenchido, mas não preencheu. Através do pedido de desculpas que você deu não porque estava errado, mas porque estava com medo. Maquiavel acreditava que o domínio de si mesmo era uma guerra diária. E se você perdesse uma única batalha, o mundo identificaria a rachadura antes de você. Então, ele desenvolveu um sistema, uma forma de detectar a fraqueza no momento em que ela sussurrava em sua própria mente. Aqui está como ele fazia isso. Primeiro, ele observava como se explicava. Quando você é forte, você toma decisões. Quando você é fraco, você as explica. Maquiavel treinava a si mesmo para perceber quando começava a falar demais, quando repetia um ponto, quando ajustava sua mensagem com base no ambiente. Cada vez ele se perguntava: isso é convicção ou um apelo por aceitação? E se fosse o segundo, ele parava, porque ele sabia: um homem que implora por validação perde a autoridade. Segundo, ele testava a frequência com que dizia sim. As pessoas pensam que sim é positivo, mas Maquiavel o via como perigoso. Um sim fraco pode arruinar um reino. Concordar para evitar conflitos, concordar para ganhar favores, concordar sem limites. Ele aprendeu a pausar antes de cada acordo e perguntar: eu diria sim se não temesse perder a aprovação deles. Se a resposta fosse não, ele recusava, sem desculpas, sem justificativas. Porque no momento em que sua palavra perde peso, você perde poder, mesmo em seus próprios olhos. Terceiro, ele media como o silêncio se sentia. Homens fracos odeiam o silêncio. Eles se apressam em preenchê-lo. Eles brincam, eles elogiam, eles explicam, porque o silêncio revela a verdade. Mas Maquiavel fazia do silêncio sua arma. Ele o praticava em salas cheias de barulho. Ele media seu conforto dentro dele. E quando ficava tenso, ele se inclinava para ele. Por quê? Porque o silêncio,
quando dominado, torna-se presença. E a presença, quando dominada, torna-se intimidação, sem intenção. Quarto, ele resistia à exposição desnecessária. O homem fraco sempre quer ser visto. O homem forte, ele escolhe quando. Maquiavel praticava a invisibilidade. Ele observava os outros perseguirem os holofotes. Ele permanecia nas sombras até que cada peça estivesse em posição. E então, quando ele finalmente se movia, não era visto como progresso, era visto como chegada. Ele não construía antecipação através de anúncios, ele a construía através da ausência. Assim, quando ele falava, quando ele agia, quando ele se fazia presente, as pessoas paravam de se mover. Isso não era acidente, era treinado, refinado, engenhado. Ele removeu cada vestígio de comportamento fraco em si mesmo antes que o mundo tivesse a chance de usá-lo contra ele. Porque Maquiavel não apenas jogava na ofensiva, ele fechava as portas que outros poderiam usar para quebrá-lo depois. E é isso que a maioria das pessoas falha em fazer. Elas tentam parecer poderosas, mas nunca se perguntam: eu persigo elogios? Eu temo a rejeição? Eu falo para ser ouvido ou para ser concordado? Eu preciso que as pessoas gostem de mim antes de liderá-las? Eu explico quando o silêncio teria sido mais forte. Essas perguntas não apenas revelam a fraqueza, mas também seus limites. E uma vez que você as identifica, tem duas opções: alimentá-las e permanecer onde está, ou matá-las e se tornar algo que o mundo não pode ignorar. Porque na marcha mundial, você não é punido por ser mau. Você é punido por ser previsível, emocional, fraco. Então você o remove, pouco a pouco, palavra por palavra, decisão por decisão, até que um dia você fala e as pessoas congelam. Você se move e as pessoas se ajustam. Você lidera e ninguém questiona como você chegou lá, porque eles não verão um homem tentando parecer forte. Eles verão um homem que foi forjado em silêncio. O respeito não é exigido, não é pedido, e definitivamente não é implorado, é engenharia. E Maquiavel conhecia o projeto. Ele entendia que a forma mais elevada de respeito, o tipo que não desaparece em sua ausência, o tipo que silencia uma sala antes de você falar, vem de uma coisa: o domínio sobre o que os homens fracos mais temem. Veja, homens fracos temem o desconforto. Eles temem ser mal compreendidos. Eles temem ser detestados. Eles temem ficar sozinhos em uma sala cheia de barulho. Mas o homem maquiavélico, ele o abraça. Ele não foge da tensão. Ele entra nela. Ele não desmorona sob o julgamento. Ele se aprimora sob ele. Porque quando você mata o instinto de justificar, quando você para de buscar aplausos, quando você remove cada vestígio de comportamento movido pelo medo, você se torna algo alienígena para o homem comum, algo inquietante, algo intocável. E é exatamente por isso que as pessoas começam a respeitá-lo. Não porque você fala mais alto, não porque você parece legal, mas porque você não revela nada, e isso os aterroriza. É da natureza humana. Tememos o que não conseguimos desvendar. Então, quando você entra em uma sala e não precisa provar nada, quando você mantém sua postura enquanto outros se encolhem, quando seu silêncio parece mais pesado do que as melhores palavras deles, você muda a dinâmica. Você não persegue o respeito. Você se torna a fonte dele. As pessoas começam a mudar seu tom ao seu redor. Elas falam com mais cuidado. Elas medem suas palavras porque não querem ser vistas como fracas em sua presença. Por quê? Porque você dominou o que elas não dominaram. Você matou a necessidade de validação constante. Você silenciou a voz que anseia por atenção. Você fez as pazes com sua própria solidão, o que torna sua aprovação incrivelmente rara. E coisas raras são sempre valiosas. Esta é a tática maquiavélica final. Torne seu respeito caro.
Não o dê facilmente. Não elogie casualmente. Não sorria de graça. Faça-os ganhá-lo. Porque uma vez que eles percebem que você não se comove com charme, por pressão, por popularidade, eles se ajustarão ao seu padrão. Eles se elevarão a ele. Ou eles desaparecerão. E de qualquer forma, você vence. Você ganha aliados mais fortes, ou expõe aqueles que são muito fracos para andar ao seu lado. É assim que você governa, não com um poder sobre o qual você grita, mas com um poder que é sentido. O tipo que faz as pessoas perguntarem: por que ele me deixa desconfortável? Por que me importo com o que ele pensa de mim? O que ele vê que eu não vejo? Isso não é intimidação. Isso é presença. E a presença é construída removendo todo comportamento que expõe a fraqueza neles e em você mesmo. Porque uma vez que você fez isso, uma vez que você purificou sua fala, refinou seu silêncio e tornou sua identidade inabalável, você se torna o que Maquiavel mais admirava. Um homem que não apenas impõe respeito, ele não lhes dá escolha. Não por crueldade, não por medo, mas por pura e inegável calibração. Você se tornou o padrão pelo qual eles se medem, o espelho que reflete suas inseguranças, o lembrete silencioso de que a força nunca precisa se apresentar. Então, deixe os fracos se revelarem, deixe-os falar, deixe-os buscar atenção, deixe-os perseguir o conforto. E enquanto eles fazem isso, você constrói em silêncio, com precisão, até que um dia eles não consigam parar de observar e nunca entenderão como perderam para alguém que nem sequer jogou o jogo deles. Essa é a lição final. Você não expõe homens fracos confrontando-os. Você os expõe por nunca precisar fazê-lo. Isso é poder maquiavélico. Se você gostou deste vídeo e quer mais conteúdo como este, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Agradeço por ter ficado até o final.